Deus, velho. E que lugar frio, tipo assim, também. Que lugar frio. Lugar frio, porque, tipo assim, você é do norte de Minas também, você é de eu morei em Montes Claros também. Você morou em Montes Claros. Nunca senti frio na vida, velho. Nunca senti frio na vida. Já morei no interior de São Paulo também, onde minha mãe mora, em Sorocaba. Aí senti um pouquinho de frio, mas Diamantina é frio de fato, né? Cheguei em junho. Aí cheguei em 2017. Quando eu cheguei, velho, minha grande referência no DCE e nos movimentos políticos que eu participava aqui é um cara que chamava Gustavo. Inclusive, se ele estiver assistindo, um abraço aí, viu, Gustavo, Tigrão. Gustavo fazia parte do DCE, era um tesoureiro que foi alçado a ser presidente. E aí o Gustavo me orientava, bicho, assim, tipo assim, eu acho que tem que fazer isso e aquilo e tal. E logo no meu segundo período, fui candidato a presidente do DCE, o presidente mais votado da história, mais jovem da história, na maior eleição da história. Ganhei em todas as urnas, em todos os campi da UFJM. Da Flotone, de Anaúba, Naí e Diamantina. 1.034 votos, velho. É uma coisa assim. Eu quero tatuar isso ainda. 1.034. Porque isso pra minha primeira vitória na política, na vida, assim, se for, que era meu nome mesmo, né? Pra quem não sabe o que é o DCE, gente, vou explicar pra vocês. Contextualizar aí pra galera. Na universidade, nós temos os cursos, né? Cada um tem curso de engenharia, tem os cursos de licenciatura e tal. Cada curso tem seu centro acadêmico, que é a entidade, né, velho, que representa os estudantes de determinado curso. Essa entidade, centro acadêmico, ela é feita a eleição para definir a diretoria dela e tal. Então, ela se preocupa com os problemas do curso. Tem centro acadêmico de educação física, por exemplo, acadêmico de biologia e tal. Acima do centro acadêmico está o Diretório Central dos Estudantes, que é o órgão que representa os estudantes na sua totalidade da universidade. Nós trabalhamos junto com o SEAS, é claro, o SEAS de Educação Física me passa uma demanda, de farmácia passa uma demanda, junto ao DCE nós vamos tentar, né, representar esses estudantes, fazer as cobranças para a reitoria, né, para a gestão da reitoria, enfim, e aí esse é o DCE. Acima do DCE tem a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que representa os estudantes de Minas Gerais. Então, cada estado tem sua UEE. São Paulo tem UEE, União de Estudantes Estaduais de São Paulo. A Bahia tem UEB, União de Estudantes da Bahia. E assim vai. Acima da UEE está a UNE, na qual eu vim com a camiseta hoje, que é a União Nacional dos Estudantes, que representa, na real, todos os estudantes do Brasil. Todas essas entidades, passando lá pelo CA, que é o primeiro, até o DCE, a UEE, a UNE, elas têm eleições para que eleger suas diretorias, né? Então, os mandatos são de 2 em 2 anos, com exceção de DCE e CA, que na verdade é de 1 em 1 ano. Mas assim, bicho, aí ganhei o DCE em 2018, depois me tornei vice-presidente, na época o presidente foi nosso amigo Thaleson Leite, se ele estiver assistindo também, ele para mim é uma grande referência no movimento estudantil, e eu fui vice-presidente. Desde então, quando eu fui vice em 2019, e aí em 2019 foi a primeira vez que as passagens aumentaram. A gente falou que ia falar de passagem, né? A passagem Diamantina, ela era R$ 2,75, ela subiu para R$ 3,10. E aí nessa época, antes de ser R$ 5 igual hoje e tal, todo mundo ficou muito doido, assim. Fizemos assembleias na universidade, todo mundo ocupou os auditórios e tal. E nós tiramos como meta fazer um ato na porta da reitoria. Fechando a porta da reitoria, por quê? Porque a gente queria satisfação do reitor e também do prefeito. E também, obviamente, do dono da empresa de ônibus e tal, tipo assim. Mas a gente fez esse ato lá em 2019. E aí, quando a gente fez esse ato, nós entendemos o seguinte: por que o ônibus está aumentando? Porque nós não temos representação na Câmara de Diamantina. Se não tem ninguém para falar pelos estudantes, quem é que vai falar pelos estudantes na Câmara? Ninguém lá é estudante. Pode ter sido estudante um dia, mas ninguém lá vem dessa origem de estudante. Tem vereador que é de distrito, tem vereador que é de classe, né? Que tem o Carteiro, por exemplo, que é do meu partido e tal. Mas não tem ninguém lá que é estudante. Não tem ninguém lá que representa, que entende os nossos anseios, entendeu? E aí, me tornei candidato a vereador, fui terceiro suplente do PT, tive 143 votos. Para mim foi uma vitória política enorme, assim. No dia da eleição nós ficamos felizes demais, assim, para uma pessoa que vem de outra cidade, né? De Montes Claros para cá, do norte de Minas, apesar de nossas regiões serem primas e irmãs, alçar essa condição de ser candidato a vereador e sair com a votação expressiva ainda, mais do que muito ex-vereador de Diamantina, inclusive, para nós foi uma vitória política. Com certeza. A eleição, velho, foi uma oportunidade que a gente teve de 30 dias de falar para Diamantina o seguinte: qual que é a Diamantina que a gente quer? Qual que é a Diamantina que a gente acredita? Qual que é a Diamantina que a juventude quer? Fui conversar com a juventude na rua, mas não só com a juventude, com todo mundo, né? Mas o nicho é esse, juventude.
Conversar com a juventude na rua, falar, ó, nós vamos idealizar um cursinho pré-vestibular popular, conversar com a prefeitura para fazer isso, para que a pessoa que mora no Rio Grande, na Palha, no Casusa, possa entrar na universidade também. Vamos lutar por criar projeto de lei para política de meio passe, porque pagar o valor que a gente paga é muito absurdo. E aí, meu filho, depois o ônibus sobe para R$ 5, né? Assim, isso explica, inclusive, o fato do ano passado. Você estava aqui no ano passado. No ano passado não tinha quase ninguém. Aliás, esse ano, né? Primeira metade do ano, Uhum. a gente se norteia pelo semestre. Na primeira metade do ano, velho, a universidade estava vazia. O ônibus daqui do Rio Grande, do Largo, ia com 2, 3 pessoas. Por quê? Quem quer vir morar numa cidade que o ônibus é R$ 5, que não tem meio passe? E que fora o custo de vida aqui, né, cara? Com certeza. O aluguel é caro, o supermercado é caro. Tá doido? Assim, e aí a assistência estudantil da universidade não supre o que ela tem que suprir. Não. Entendeu? Não tem um RU na universidade. Esses dias para trás eu estava em Montes Claros, perto da Unimontes, deu a hora do almoço. Tava com minha companheira, inclusive minha namorada, Gabriela. Se ela estiver assistindo, um beijo. Você é a razão de tudo isso aqui. Abração, Gabriela. E aí, a gente foi almoçar no RU da Unimontes. Pra quem não é estudante lá, quem é estudante paga R$2,50. Quem não é estudante paga R$11. Uma bandeja enorme. Você se serve, self-service. Eles só servem a carne. Você pode colocar o tanto de comida que você quiser. Uma comida super balanceada, feita por nutricionista. Tipo assim, opções vegetarianas também. Muito importante. Tem muita gente que é vegetariana. Uhum. Opções vegetarianas. E, bicho, você leva lá a bandeja. Então, assim, se a nossa universidade tivesse esse tipo de política, Adria, um RU, né, um meio passe, muita gente de Olhos d'Água viria para cá, muita gente de Bocaiúva viria para cá, muita gente dos Vales de Jequitinhonha, né, que é a finalidade da universidade, atender os Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e Norte e Noroeste de Minas. Mas muito mais gente de Couto ia vir estudar, muito mais gente de Gouveia, de Cerro, de Senador Modestino, entendeu? De Feliz dos Santos, de Carbonita, de Capelinha, de Tamarandiba. Todo o Vale de Jequitinhonha viria estudar aqui. Se tivesse um RU, se tivesse meio passe. Se a universidade fosse um lugar assim, não vou nem dizer agradável não, mas um lugar que permitisse, tipo assim, com que a gente fala muito isso nos conselhos, velho. Papel institucional da universidade. Essa universidade, ela tem que cumprir um papel. E, por exemplo, quando eu faço uma crítica ao reitor, a reitoria já não cumpre o papel institucional. Qual que é o papel institucional da UFJM? Desenvolver os vales do Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Noroeste de Minas. Fazer, né, com que mais pessoas dessas regiões adentrem a universidade, desenvolva o conhecimento científico, faça pesquisas, né, desenvolva o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Levar a universidade para a comunidade, pesquisar, né, dar uma qualidade boa de ensino. A UFJM hoje não cumpre esse papel. E não é por causa de política, não. Não é por causa de política. Para mim, porque o reitor foi nomeado por Bolsonaro. Para mim, é por causa de competência administrativa. O que falta hoje para a universidade é isso. Competência administrativa. Fazer o que deve ser feito, gastar o dinheiro que deve ser bem gasto, nas áreas que devem ser bem gastos. Por exemplo, esses dias os meninos ficaram muito tempo sem bolsa aí. Quem recebe bolsa da Proace. O reitor comprou carreta de 4 milhões. Meu irmão, o que é mais importante? Você pagar a bolsa para um estudante que recebe 250, 300 conto de bolsa, e muitas das vezes essa bolsa ajuda na complementação da renda familiar, entendeu? Não é só para o menino, por exemplo, na época da pandemia, a gente não estava aqui, a gente estava nas nossas casas. Então a bolsa, o programa de assistência estudantil, do PNAES, ele serve às vezes para complementar a renda familiar. E é mais importante comprar uma carreta do que pagar a bolsa para estudante pobre, velho. Minha crítica tá baseada nisso aí, entendeu? Ô, cara, top Não, demais. tô falando demais. Não, é isso aí, velho, que eu gosto que o cara vem pra falar. Eu já fui aquele cara que falava muito, a galera que me conhece sabe que eu falo pra caralho. Mas é isso aí, moço, top demais. Você falou aí, né, dessa história sua já, um pouco da sua carreira aí, na liderança desses movimentos e tal. Igual você falou uma crítica aí da questão do reitor, né? E quando ele foi nomeado, né, aqui tinha uma cultura na universidade de eleições, né? Só que aí o presidente, ele tem autonomia de, mesmo que os alunos não elegeram tal pessoa, dele ir lá e nomear, né? Uhum. E como é que foi o processo nessa época aí?
Você tava nessa época já dessa eleição, que aí deu estreia, você estava confiante que ia ser um, aí veio outro. Como é que foi essa situação nesse momento pra você? Mano, aqui no Brasil, essa lei de lista tríplice é uma lei muito antiga aqui no Brasil. Existe uma eleição que é a consulta à comunidade acadêmica. Os 3 mais votados da comunidade acadêmica, né, vão para o conselho universitário, pelo menos aqui na UFJM, para o conselho universitário. O conselho universitário, muitas vezes, referenda esses 3 foram mais votados, encaminha a lista tríplice, que a gente chama de lista tríplice, né, para o presidente da República. O que aconteceu aqui no Brasil nesses últimos anos de Bolsonaro e o que aconteceu nos últimos 20 anos, até de FHC para cá. Existe uma cultura no Brasil, Adrian, que não era lei, era cultura, de se nomear sempre o primeiro colocado da lista tríplice. O presidente da República falava assim, não, eu vou respeitar a autonomia dessa universidade que votou no fulano, no José, na Maria, para ser o reitor, a reitora dessa universidade. Vou nomear o primeiro. O que Bolsonaro fez? Quebrou isso. Nas universidades que ele não colocou um interventor, que era alguém que não tinha nem ganhado a eleição e nem participado ou nem estado na lista tríplice, ele nomeou outros nomes da própria lista tríplice, segundo ou terceiro lugar. No nosso caso aqui foi diferente. No nosso caso aqui aconteceu o seguinte, na consulta à comunidade acadêmica, o atual reitor ficou em 4º lugar. Não era nem para ele ter ido não era nem para o nome dele ter ido para o presidente da República. Já no conselho universitário, o conselho universitário votou, referendou, mas ele ficou em 3º lugar na votação do conselho universitário. O nome foi para o presidente da República, e aí eu vou te contar uma coisa que as pessoas não sabem. Esse professor, que hoje, né, bolsonarista e tal, tem foto com Lula, com Dilma, participava de manifestação da PEC lá do fim do mundo. Então, tipo assim, sabe qual que é a dele? Conveniência. Quando Lula tava no poder e Dilma tava no poder, ele era petista. Agora Bolsonaro tá no poder, ele é bolsonarista. Entendeu? Tem fotos, rola nos grupos de WhatsApp aí, tudo aí. Quando Lula veio aqui visitar a Diamantina, ele abraçado com Lula, com Dilma, acho que tem foto com o Lindbergh Farias também, um deputado do PT. Enfim, e aí esse cara foi nomeado pelo Bolsonaro. E na hora nós reagimos, assim. Nós reagimos por quê? Nós reagimos porque o nosso reitor, que deveria estar sentado lá hoje, é o professor Gilciano Nogueira, e é o ex-reitor da universidade, que pegou uma gestão da universidade extremamente conturbada, passou pelo golpe de 2016, que Dilma Rousseff sofreu, por Michel Temer, por Bolsonaro, pegou mais de 6 ministros da educação diferentes, conseguiu pagar as contas da universidade, colocar a universidade em dia. Era um cara que tinha respeito com os estudantes, porque quando ele quis fazer um RU aqui e mudar o modelo de bolsas, ele chamou o DCE, na época eu era presidente, lá em 2018, falou assim, ó, meu projeto é esse. O que vocês acham? Assim, eu acho, professor, que você tem que apresentar isso para os estudantes, porque se os estudantes botarem fé e concordarem com isso aí, beleza, nós trocamos isso. Agora não faça isso de cima para baixo, sem consultar os estudantes. Democraticamente, o que o reitor fez? Fez um fórum, chamou os estudantes, conversou com os estudantes, que na época não quiseram o projeto. Direito deles também, principalmente os bolsistas. Falaram, não, porque a gente vai poder acumular a bolsa e tal. E aí o RU não rolou também nessa ocasião por causa disso. Mas meu respeito por Gilciano perpassa muito por isso também, entendeu? Pelo respeito que ele tinha com os estudantes, por consultar os estudantes, conversar com os estudantes. Não foi o reitor que ganhou entre os estudantes, ele ganhou entre os professores e os técnicos, né? Porque tem um peso na votação também. Antes era 33 e 33. 33% estudante, 33% técnico, 33% professor. Depois que isso era a paridade. Nós tivemos uma briga muito grande para manter a paridade, mas a paridade caiu. O Consul escolheu, o Conselho Universitário, escolheu seguir uma norma técnica, uma normativa do MEC, pensando assim, não, nós vamos seguir essa normativa do MEC e aí o presidente vai nomear quem ganhar. Tipo assim, só a gente fazer a eleição dentro dos trâmites. Mas não, o Consul foi ingênuo nesse sentido. Porque nós acabamos com a paridade, aí ficou 70% o peso dos professores, 15% de técnico e 15% de estudante. Não, com boa, então, mudou demais. Então, por exemplo, se o cara hoje ganhar entre os professores e os técnicos, você ganhar estudante. Então, se ele ganhar entre os estudantes e os professores, tipo assim, aí precisa sempre disso, né? E você ganha entre estudantes e professores, ele ganha também. E na ocasião, o Gilciano não ganhou entre os estudantes, né? Quem ganhou foi o Alexandre Cristóforo, que era um candidato também do campo progressista, um cara muito legal também, que tinha a vice dele excelente, professora Flaviana,
tem altos projetos de extensão, ficou em segundo lugar, e o Jani foi alçado ao terceiro lugar, pelo Conselho Universitário. Então, enfim, foi tudo isso que aconteceu. E nós reagimos muito mal, nós fizemos manifestação, nós fomos na posse dele. Quando nós chegamos na posse dele, e nós vimos que tinha meia dúzia de político bolsonarista, e nós éramos 150, 200 estudantes. Estuda? Falamos assim, esse cara vai tomar posse. Não vou deixar esse cara tomar posse, não. Nós vamos fazer um barulho aqui e tal. E aí todo mundo que estava lá, né, fez esse grande barulho lá. Manifestação, tipo assim, pacífica. Ninguém agrediu ninguém, não teve nada, assim. A gente tava no nosso direito de se manifestar, a gente não concordava com aquilo. Ele nem fez fala, o decano do Consul somente deu a posse para ele. Isso nos gerou também um processo, né? Para mim, para mais 6 professores, 6 professores. Que é um processo chamado interdito proibitório, mas que já perdeu o objeto, já não deu em nada, não. E aí, desde então, o seguinte, o diálogo com a reitoria foi, assim, esvaziado, foi péssimo, sabe, assim, hoje em dia a gente só tem enfrentamento mesmo, é eles fazendo as coisas e a gente respondendo, é ele vetando o que o conselho decide, o conselho recorrendo judicialmente, enfim, várias coisas que vão acontecendo, assim. Eu já tive grandes embates profundos quando eu fui conselheiro do CASSE. Para quem não sabe o que é CASSE, gente, Conselho de Assuntos Comunitários Estudantis da PROACE, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis. Basicamente, bem entre aspas, é o conselho que delibera sobre assistência estudantil, sobre bolsas e tal. E eu fui conselheiro do CASSE ano passado. Eu achava que era muito importante, que era o conselho, para mim, junto com o conselho universitário, o conselho mais importante dentro da universidade. Demais, cara. Fui conselheiro do CASSE, né, para decidir sobre as nossas bolsas e tal. E, cara, irmão, eu já saí, Adrian, de reunião do CASSE chorando por ver injustiça ser cometida contra aluno da universidade. Chorando, velho. Tipo assim, eu fechei o microfone, a reunião tava sendo online, né? Fechei o microfone assim, ó. Comecei a chorar, falei assim, bicho, não é possível. Porque uma estudante na ocasião teve um problema e expulsaram ela da moradia antes de ouvi-la, antes de entender o que estava acontecendo. Na época ela estava sendo acometida por alguns problemas, sabe? Essa estudante, que eu fiz relações com ela por defendê-la no CASSE, assim. E quando nós conseguimos anular as ações da pró-reitora, que era a expulsão da menina, e voltar com a menina pra moradia, bicho, isso pra mim foi emocionante demais. Aí eu pensei assim, e são essas coisas, velho, te abrem meu coração mesmo, e dá razão pra gente estar na política, e dá razão pra estar no DCE. Às vezes o DCE é muito estressante, porque o estudante da universidade reclama muito, 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 muito. Você vê lá nas publicações do Trotão lá, o que tem de gente reclama, cadê ingresso, cadê isso, cadê aquilo? E sempre estudante reclama do DCE, reclama da reitoria, reclama do professor, reclama de tudo, principalmente os estudantes daqui. Só que quando a gente consegue ajudar um estudante que foi expulso da moradia e que tá voltando agora, meu irmão, isso valeu a pena tudo. Valeu a pena 300 reclamações, valeu a pena as noites de sono mal dormidas, valeu a pena os estresses das reuniões, o café exagerado que eu tomo, entendeu? Isso aí vale a pena na militância. Ou quando você recebe uma mensagem assim de muito obrigado, de um estudante falando assim, muito obrigado, Ernesto, nossa bolsa passou para R$250, eu vi você defendendo a gente lá no CASSE. E não só eu, digo eu como representação estudantil, mas tive uma colega de CASSE, que era a Flávia também, ajudou a gente demais. Tive a Naeli, que foi uma grande colega do Conselho Universitário, né? A Gabriela, nossa presidenta do DCE, também foi do Conselho Universitário, o Paulo, o Henrique, o Thalisson, para mim, grande referência de Conselho Universitário, que é esse que foi presidente do DCE também. Então, quando eu digo assim que as pessoas agradecem, não é só a mim, é ao DCE como instituição, né, como entidade e tudo mais. Tô vendo que tá cheio de comentário aí, né? Ó, tem uma galera começando logo aí, vou interagir com eles. Bacana, velho. Então, é muita correria, muito estresse também. Mas é aquela questão, né, velho? Todo mundo que se coloca no lugar de pegar algum cargo público, independentemente, vai ter críticas. Vai ter mais críticas do que elogios, mesmo se o seu trabalho for muito acima da média. Não tem jeito. Com certeza. Você tem que saber levar a paulada, mas isso aí você vai criando uma carcaça daquele naipe, entendeu? E você vai evoluindo, igual essas experiências mesmo, assim, de pequenas conquistas, vai te alimentando, vai te dando mais oxigênio pra você continuar nessa caminhada aí e assim se desenvolver, cara. Isso aí é top demais e, tipo assim, o bacana, né, que a política ali proporciona. É lógico, muito estresse, por aí vai, mas também tem um lado bom também. Sabe o que renova as energias da gente, velho?